torcida. Vem com o goleiro Dreyer, número 12. Na defesa, 6, Carlos Quinones. 5, José Luiz Quinones. 23, Aquilié. E número 16, Bagui. No meio campo, 14, Valência. 15, Pedro Quinones. 10, Gaibor. E número 24, Jimenez. Na frente, Mondaini. Número 8, Figueroa. Número 19, esse é o time do técnico Marcelo Fleitas. O Corinthians tem torcida apoiando e tem Cássio, novidade no gol com a 24. 21, Edenilson. 3, Chicão. 4, Leandro Castan. 6, Fábio Santos, a defesa titular do Corinthians. O meio-campo também com o Ralf, número 5, e o Paulinho, número 8. Como volantes, e a linha de 3 jogadores, armadores, atacantes, o Emerson, número 11, o número 20, Danilo, e o número 23, Jorge Henrique. E a outra novidade, uma no gol, outra lá no ataque, o William, número 7, aparece como titular. O Júlio César está no banco, o Liedson sequer viajou para o Equador. Vamos então acompanhar. O trio de arbitragem para este jogo é um trio que vem da Colômbia. Apita a partida José Buitrago. Os assistentes dele, Abraham Gonçalves, Wilson Berrio, o trio colombiano para o jogo. A bola vai rolar, o torcedor do Emelec vive mesmo toda a emoção de ver o time andar na Libertadores, a equipe que tem 10 títulos no futebol do Equador, e o torcedor do Corinthians não é nem preciso repetir como quer, como sonha com o título da Libertadores. Alessandro é a novidade no banco. Você vê que o Alessandro está querendo sentar ali naquela muretinha que fica em frente ao banco de reservas, está perguntando ali se pode, e a bola vai rolar. O Corinthians está todo de branco, todo de azul. A equipe do Emelec enfrentou nas 2 últimas rodadas da primeira fase o Emelec. Jogos dramáticos, uma virada contra o Flamengo aí mesmo nesse estádio, depois venceu o Olímpia lá no Paraguai, conseguiu a classificação. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a vida do Corinthians na fase eliminatória da Libertadores. Saída dada, a bola já na disputa aérea, chegou para tocar nela o Jimenez. Ela volta para o campo de defesa da equipe do Emelec com o José Luiz Quinones. Você percebeu na escalação que são 3 Quinones. O Carlos, o José Luiz e o Pedro. Não são parentes, é um sobrenome comum no Equador. Lá vai o time equatoriano fazendo a primeira jogada pela direita, o cruzamento para a área, e pode esperar muita bola aérea. O time tem no camisa número 19 o Figueroa, um atacante argentino, talvez a sua principal expressão ofensiva, é o artilheiro do time na Libertadores com 3 gols e cabeceia muito. Vai o Bagui para o arremesso lateral. Figueroa está mais pela esquerda, marcado pelo Edenilson. Essa vai ficar de graça para o Cássio, a primeira participação do goleiro. O Corinthians contratou o Cássio. Cássio começou a jogar no Grêmio de Porto Alegre, foi jogar na Europa, jogou no PSV da Holanda, veio para o Corinthians no começo da temporada, fez uma partida apenas, né, contra o 15 de Piracicaba, e agora tem a chance de ser titular do time. 24 anos apenas tem o Cássio. Falta para o time do Emelec cobrar. Essa é a torcida mais animada da equipe, que fica atrás do gol, defendido pelo Cássio no primeiro tempo. Chicão tá querendo fazer amizade com o Figueroa, é isso? Bola lançada para a ponta direita, saiu bem na cobertura o Ralf, ela voltou, o jogador do Emelec estava em posição de impedimento, seguiu a partida, ela não chegou dele, e o William sofre a falta para o time do Corinthians. Casagrande, o emocional é o que mais você espera para ver do Corinthians, ou não acredita que o time vai mudar o seu espírito, o seu jeito de jogar?
definindo bem essa situação atual, né, no momento agora do Corinthians. Acabou o campeonato da Libertadores e entrou a Copa. Então eles estão focados nisso. Eu acho que os dois jogadores que mais poderiam sentir a eliminação contra a Ponte Preta saíram do time, né, que era o Júlio César, que falhou, e o Liedson, que não vinha fazendo gols. Eu acho que o time está preparado para se adaptar e para disputar esse torneio de agora, né, que virou um torneio até o final. E é claro que o torcedor do Corinthians está esperando exatamente para ver essa reação do time. No Campeonato Brasileiro, pontos corridos, campeão, levando sempre a temporada com muita eficiência. Na Libertadores, no mata-mata, no ano passado não foi bem, no ano retrasado ficou nas oitavas de final. Então o torcedor também está esperando para ver o comportamento do time nesta nova competição. Deixou de ser um campeonato, foram 6 jogos na primeira fase, agora é mata-mata. O Paulinho deu uma boa arrancada e foi derrubado. O Emerson já deu uma reclamada ali com a arbitragem. O time do Corinthians vai cobrar falta lá para dentro da área. Danilo, Paulinho, o Castan também vai e o Emerson pronto para cobrança. É a primeira oportunidade do Corinthians. Dá trabalho para o goleiro Dreyer. É movimentação grande lá dentro da área. Não sem antes aquela tradicional conversa do árbitro colombiano José Buitrago com quem puxa e empurra. E o Emerson bate, lá vai ela para dentro da área. Mergulhou para tirar o Quiñones. Voltou na disputa de bola pelo meio campo, o Ralf bateu nela. O Figueroa estava no campo de defesa, está no campo de defesa, ajudando o time do Emelec quando o Corinthians tentou o ataque, ficou no chão outra vez e reclamando. E pareceu o Emerson outra vez, que ficou no chão e reclamou de mais uma falta que o árbitro não marcou. Então vai começar a trabalhar o time do Emelec. O Caio também vai acompanhar o jogo. Caio, as mudanças. Caio no gol. Caio no gol não, você não joga no gol, só em reportagem. O Cássio no gol. O William no ataque. E esse time do Emelec que tem um passado recente na Libertadores que incorpora a equipe. É um time, boa noite, Kleber, é um time que tecnicamente é inferior ao Corinthians. O Corinthians é mais time, mas é um time guerreiro, é um time que acredita até o final. Conseguiu a virada em cima do Flamengo no último minuto, conseguiu a classificação jogando com o Olímpia no Paraguai também no último minuto. Então é um time que explora muito bem esse jogo aéreo. Em relação às mudanças do Corinthians, gostei das duas. Acho que o Cássio vinha treinando muito bem, a informação que a gente obteve durante a semana, e o William vinha fazendo gols, coisa que o Liedson não vinha fazendo, apesar da sua utilidade ao time. E o time do Emelec tem uma falta para cobrar. O Gimenez foi derrubado. Bem entra ali a linha lateral e a lateral da grande área. Uma falta perigosa. 5 jogadores, 6 jogadores do Emelec se mexendo lá na área do Corinthians, esperando o cruzamento. Partiu Pedro Quiñones para a cobrança. Todo mundo de olho no carequinha ali, o Figueroa. Ele preferiu rolar a bola, Caibor bateu pro gol. Olha o desvio do Figueroa, caiu e pegou Cássio. O que também é importante pro goleiro, né? A primeira que vai, independentemente do grau de dificuldade, caiu e agarrou firme. Ainda mais porque ele vinha treinando, né? E muito bem. Agora, no jogo, ele fez uma partida só. Mais ou menos firme. Então é importante essas primeiras bolas você pegar como ele pegou, sentindo o clima, pegando confiança para crescer durante a temperatura da partida. Cartão amarelo para o Leandro Castan, que reclamou da falta, Kleber. Reclamou da falta marcada pelo árbitro, aquela falta em cima do Gimenez. Então o primeiro cartão amarelo do jogo para Leandro Castan. Olha o Paulinho, ganhou um arremesso lateral. Com 6 minutos e meio, ele já não está muito feliz com a... Chicão, fala com ele. É que o Chicão é capitão do time. Já está de olho na arbitragem e nas reclamações o Arnaldo César Coelho. Boa noite, Kleber. O jogo é difícil, catimbado, barulhento a torcida. Esse Leandro Castan tomou um cartão de graça, porque tomar por 6 minutos de reclamação é um cartão de graça, porque se fizer uma falta mais dura vai ser expulso com certeza. O juiz não é de primeira qualidade, mas vai ter que demonstrar a qualidade do jogo de hoje, porque senão... E o Leandro já pediu pro Chicão ir falar com ele. Tentou o domínio pro time do Corinthians, o William. A bola desviada vai pela linha de fundo. O Corinthians tem escanteio para cobrar.
é forte na bola aérea ofensiva, a equipe do Emelec. Vai ser testada agora defensivamente. São 5 os corintianos lá dentro da área. Cobrança de escanteio para o Jorge Henrique. Lotado o estádio do Emelec. Figueiredo tirou. Ela volta, é de novo do Jorge. Ele faz o cruzamento, William no desvio de cabeça, a bola vai embora pela linha de fundo. Na fase de grupos da Libertadores, o Emelec ganhou do Olímpia por 1-0, perdeu do Flamengo por 1-0 e perdeu do Lanús por 1-0 no primeiro turno. No segundo turno, estreou perdendo do Lanús de novo por 2-0 e aí veio a recuperação. Estava em último lugar no grupo. Ganhou do Flamengo por 3-2 nesse estádio mesmo, estava apanhando por 2-1 e virou o jogo. E foi ao Paraguai, a Assunção, e conseguiu uma histórica vitória sobre o Olímpia por 3-2. Assim se classificou em segundo lugar no grupo. O primeiro foi o Lanús. E foi o penúltimo melhor segundo colocado. Bateu pro gol Paulinho, explodiu a bola no peito do Aquilie. Na dividida, o último toque foi do jogador do Equador, foi Jimenez quem desviou. O Edenilson rapidamente arremessa, toca a bola pro Danilo, ganha mais um arremesso. Agora o Edenilson pode até jogar, fazer aquele lance que o Corinthians tem feito, jogar a bola pro Danilo desviar. Marcelo Fleitas de um lado, Tite do outro, os dois treinadores de Emelec e Corinthians. Lá vai a bola do Edenilson, cruzamento com as mãos. Conseguiu o desvio o Danilo, ela não chegou no Emerson. Vai tentar armar contra-ataque a equipe do Emelec. Bola bem passada pelo Mondaini. A defesa do Corinthians afasta, o Danilo briga no alto, não conseguiu tocar na bola. O juiz está parando o jogo. Está apontando, deu impedimento. O Danilo provavelmente estava voltando da posição de impedimento quando a defesa do Corinthians rechaçou a bola. O relógio vai se aproximando dos 10 minutos da primeira etapa. Paulinho perdeu o lance, cruzamento do Jimenez, firme Cássio para fazer a defesa. Corinthians, o único invicto da primeira fase da Libertadores. 4 vitórias e 2 empates. Tem a melhor defesa da competição, levou apenas 2 gols. E o Emelec, o pior ataque. 7 gols marcados. Curiosamente, o mesmo número de gols que fez o Fluminense, que foi dono da melhor campanha na primeira fase. Paulinho tentou girar o Danilo, ficou no chão, foi falta nele, não foi, Arnaldo? Ele deu falta do Danilo e não no Danilo. O juiz é muito indeciso, ele apita, vê a reação da torcida e depois ele marca. O Danilo realmente fez uma paredinha, né? Botou a perna e fez a falta. Outra falta ele marca, em cima do Mondaini, com direito a uma encarada do árbitro José Buitrago, colombiano, no Chicão. E essas faltas são perigosas, o Corinthians precisa tomar cuidado. Emelec ainda não cruzou nenhuma para a área. Essa foi a jogada que ele deu a falta, a quarta falta cometida pelo Corinthians, das 6 no jogo. Quase sempre esse número 15, Pedro Quinones, na cobrança. Viu em quem a televisão centrou a imagem, né? No argentino Figueroa. É o camisa número 19. Lá vai a bola. Toque de cabeça, não conseguiu aquele botar força na bola. A defesa do Corinthians chega a preocupar nas bolas aéreas, Caio e Casa? Eu acho que agora preocupa um pouco menos, né? Tem o Cássio, é um goleiro que sai bem do gol, um goleiro alto, bem alto inclusive, e o Leandro Castan também. O mais baixo é o Chicão, que também não tem uma característica de pular de cabeça, de dividir com o jogador, mas eu acho que marcando, prestando atenção no tempo da bola, dá pra marcar bem. E tava lá o Danilo, né, que tem ajudado bastante nessa. O Leandro Castan tem 1,84, o Chicão tem 1,79 e o Cássio é grandalhão, 1,95 m.
Bola alta de um lado, bola alta do outro. Agora é a vez do Dreyer, goleiro do Emelec, se preocupar, porque o Corinthians tem escanteio e o Emerson vai mandar a bola para dentro da área equatoriana. Tá meio solto aqui o Leandro Castan. Agora vai chegar a marcação. Ele se mexe. Emerson bateu, fechado. Tirou Dreyer. Voltou a bola no Fábio Santos, outra vez com o Emerson. Gingou, mas não partiu para cima do adversário. Triangulou bem o time do Corinthians. Chega cruzando de primeira. O Emerson foi travado na hora. Valência chegou lá, ganha mais um escanteio. O time do Corinthians. São 13 minutos. O Tite foi campeão da Copa Sul-Americana, dirigindo o Internacional de Porto Alegre. Mais uma para o Emerson. Pelo jeito, o senhor Buitrago adora um detalhe. Lá vem ela. Foi forte demais. O William ainda se esforçou. Não deu para ele. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectados, vivemos melhor. Muito agradecido. Foram devidamente filmados e os beijos recebidos e mandados. Kleber, só para completar também. E aquela letra não é minha. A mim me preocupa um pouquinho sim a bola aérea do Corinthians, né? Defensiva principalmente. Não é que o Corinthians tenha essa deficiência, mas é que é o jeito que essas equipes sul-americanas que não têm a mesma qualidade com a bola rolando encontram para nivelar o jogo. Então esse é o artifício que deve usar o Emelec. Muita correria, provocação e chuveirinho dentro da área. Mondaini tentou um cruzamento, o Edenilson foi bem, não deixou, fechou o lance, ainda insistiu ali na jogada o Bagui. A defesa do Corinthians afasta outra vez. Com quase 15 minutos. Se alguém se preocupou antes do jogo com o comportamento do Corinthians, não está entrando em provocação, está ligado no jogo, né? Mas sem demonstrar nenhum nervosismo a mais do que uma partida, uma disputa com essas características, naturalmente provoca. Kleber. Diga, Mauro. Antes mesmo de saber quem seria o adversário nessa fase, o Tite já havia dito que não gostaria de pegar o Emelec por causa da classificação, da forma que se classificou, vencendo o Flamengo, etc. E ele pega realmente o Emelec numa fase muito motivada. Sábado foi aniversário do clube, teve uma maior carreata por aqui, já enfrentou 18 vezes adversários brasileiros em 21 Libertadores que disputou, nunca tinha vencido um jogo, ganhou do Flamengo. Então assim, pega o Emelec no momento muito pra cima. Confiante o time equatoriano. Tentou e não conseguiu arrancar o Jorge Henrique. O Emelec chegou a Libertadores porque foi o campeão, o vencedor da primeira fase do campeonato equatoriano do ano passado. Aí no final do campeonato, o Deportivo Quito foi campeão e o time do Marcelo Fleitas, o técnico, foi vice-campeão. Por isso conseguiu a vaga na Libertadores deste ano. É de 1929 o time, que fez aniversário, como disse o Mauro. 10 títulos equatorianos, o primeiro em 1957, os dois últimos, um bicampeonato em 2001 e 2002, portanto já há 10 anos que não fatura um título do Equador. Como vice-campeão, chegou a Libertadores desse ano. Pela 21ª vez. Bagui. Chicão protege, a bola vai embora, é arremesso para o time do Corinthians. A invencibilidade do Corinthians vem sendo mantida com um empate com o Táchira e um com o Cruz Azul, 1-1 e 0-0. E só vitórias no mais, 2-0 e 3-1 no Nacional, 1-0 no Cruz Azul e na última rodada 6-0 no Deportivo Táchira. Mais uma falta marcada. Os jogadores do Corinthians deram as costas, a falta foi quebrada rapidamente. Chegou o Jimenez, foi com ele para fazer o corte
O Jorge Henrique, que não é nenhum grandalhão, mas estava ligado, porque a defesa do Corinthians deu uma parada, né? Ficou esperando o jogador do Emelec botar a bola no chão, fazer a cobrança. Isso é outro assunto, né? Isso pode. Não pode se descuidar da cobrança rápida. Bate escanteio o Gimenez. Olha a bola perigosa. Subiu e tirou o Chicão. Emerson. Passou mal a bola o Emerson. Deu de presente para o Quinones. Tirou o Leandro Castan. Se ainda não pode ser considerada uma pressão, o fato é que o time do Emelec já começa a empurrar o Corinthians para o campo de defesa. É isso que o Corinthians tem que tomar cuidado, não deixar esse volume de jogo começar a aumentar. Ficar rifando a bola, o Emelec pega e vem para cima. Tentou mais uma, o Fábio Santos bloqueou, ela não saiu. Não pareceu ter saído, pelo menos na nossa distância. Muito mais perto ali, o Wilson Berrio, o Bandeira, deu o arremesso lateral. Segurou bem o Mondaini. Fica xingando. Os dois Quinones trocaram bola. O Valência recebeu a posição de impedimento agora do ataque do Emelec. Bem marcado. É um pouco na frente no meio do passe, bem marcado o impedimento. Os dois times conseguiram, como melhores campanhas em Libertadores, semifinais. Corinthians em 2000, né, chegou à semifinal e 4 vezes chegou às oitavas. E tem sido, nas últimas edições, eliminado exatamente nessa fase. É outra preocupação para o torcedor que fica ali analisando. Claro que cada ano é diferente, cada disputa tem a sua característica. Esse lance aí, por exemplo, lá foi falta do William. Ele nem olhou a bola, ele pulou sobre o adversário, esqueceu da bola. A gente tem que jogar, tá perdendo as divididas e fazendo muita falta. Agora a bola do Danilo é muito boa para o William. Já foi lá para a área o próprio Danilo. Chegou também o Jorge Henrique. O William tentou rolar a bola. Pareceu ter a intenção de bater para o Jorge Henrique. Passou mal, agora dá chance do contra-ataque. Gimenez acelera o passo. O Figueroa ficou impedido. Ele tinha a opção do Valência lá do lado direito. O Figueroa reclamou da demora do Gimenez para fazer o passe. Quando passou, o atacante estava em posição de impedimento. Bem marcado o impedimento pelo Bandeira. O Figueroa tem 30 anos de idade, é argentino, é o mais conhecido do elenco. Foi medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004, defendendo a seleção da Argentina. Além de ter jogado também na seleção principal da Argentina. Mondaini, outro argentino do time. Mas o passe muito esticado não deu para o Valência chegar. Amanhã, depois de A Grande Família, tem a divertida história da mascarada do ABC em As Brasileiras. E logo depois tem uma nova aventura em Globo Mar. Bola recuperada pelo time do Emelec. Pedro Quinones domina no meio. Tocou um pouco mais atrás pro Aquilieiro, zagueiro. O Valência abre lá pela direita. O Fábio Santos chega e tira. Foi firme, decidido de novo o Fábio. Passe mal feito do Valência, deu de graça pro Danilo, que não conseguiu jogar. O juiz está passando mal aí, Bandeira. Vocês chegaram a ver se tomou alguma bolada? Não deu para ver, não. O que houve? O Bandeira? Não, ele tá respirando fundo, pediu um tempo ali. Não tá bem o Bandeira. Tá com gente que foi bolada, né? Pela respiração foi bolado. Ele tá buscando fôlego e sabe aquela postura do árbitro para ele não deitar e fazer aquela boa e velha flexão, entendeu? Então ele tá ali em pé, bravamente buscando fôlego para continuar no jogo.
Pegou. Naquela dividida do Fábio Santos, pegou. Discreto. Ele está sendo discreto. Acertou o seu Wilson Berrio. Mas ele não perdeu a pose, não. Não, ele teve uma elegância, né? Uma valentícia. Cowboy bom, aquele cara que não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Bem, Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Bom, você falou, Casagrande, de não perder muito terreno. O que o Corinthians precisava fazer, porque tá errando passe demais, tá quebrando muita bola, assim, ó, jogando muita bola lá direto pro campo de ataque, ela não fica no pé do Corinthians. Ele tá pulando o meio campo, né? O meio campo tem que se apresentar um pouco mais, tem que ter alguém designado ali pra ligação entre o ataque e o meio campo. Não tá tendo, não tá sendo nem o Danilo, nem o Emerson, nem o Jorge Henrique. Estão pulando, jogando a bola para a velocidade do William. A defesa tá marcando bem e tá indo para cima. Não tá tendo pressão. O Emelec não tá aproveitando esses erros de bola do Corinthians. Mas daqui a pouco acerta uma jogada, inflama a torcida, aí fica complicado. Além dessa, você vê, a torcida não para em momento nenhum, mas um lance mais agudo, né, serve para incendiar um pouco mais. E essa bola rondando muito, né, cara? A área do Corinthians nunca é bom negócio. E quem pode fazer esse trabalho é o Paulinho. Paulinho é o termômetro do meio de campo, é o cara que cadencia o jogo, que aparece como elemento surpresa à frente, e o Danilo para segurar e deixar o time sair. A bola tá batendo e voltando, aí a pressão continua. Usa o Danilo, que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de corpo, para segurar essa bola e fazer a defesa sair para respirar um pouquinho. Emerson sendo atendido. Tomou essa pancada mais forte aí do Gaibor, o camisa número 10 da equipe do Emelec. Isso significa Empresas Elétricas Equatorianas. A origem do time é exatamente essa. E um dos fundadores, George Capwell, dá o nome ao estádio, que tem capacidade para 20 mil pessoas, 23 mil pessoas em 1945. Enquanto o Tite chama o Cássio. É claro que o Tite deve estar preocupado também com essa pouca frequência do Corinthians no campo de ataque. Agora ele está chamando a atenção por causa do Emerson ali, ó. Um pouquinho de água pro Figueiredo. Como é que tá o tempo aí, a temperatura, Mauro? Choveu, né? O Corinthians não pôde nem usar o estádio, fazer aquele bom e velho reconhecimento, e a desculpa foi proteger o gramado por causa da chuva. Exatamente. Havia uma previsão, inclusive, de chover agora no horário do jogo, porque só tem chovido à noite, Kleber. E durante o dia muito calor, na casa aí dos 30 graus, mas o Tite, enfim, toda a comissão técnica ficou muito chateada em não poder treinar, porque como havia chovido de noite, eles vieram aqui 12 horas depois, o campo já estava sequinho, mas foi uma ordem do técnico do Emelec e acatada pela diretoria. E já tinha acontecido isso contra o Flamengo. O Corinthians tentou chegar na base do toque de bola. O William não conseguiu segurar. Vem o Chicão. Aí o Ralf. Fábio Santos vai ser pressionado pelo Valência. Ele não conseguiu se livrar da marcação do Valência e aí acabou fazendo a falta. Toca a bola o time do Emelec. Imaginava que o Emelec fosse jogar muito mais bola dentro da área do Corinthians. Tá mais na base do toque. E não passa, né, pela marcação. Mas não tá conseguindo, o Corinthians não tá fazendo uma grande partida, tá sofrendo, tá errando muitos passes. Mas os jogadores que estão marcando os lados do campo estão marcando muito bem. Eles não estão dando espaço para ter o movimento do cruzamento. Assim que pega o jogador na bola, já encosta alguém, então a dificuldade do Emelec em cruzar tá sendo grande. Agora vai tentar, ó, com a chegada do Bagui. E o Corinthians está usando mesmo a marcação que é bem antiga, não deixa cruzar. A culpa às vezes não é do Beck que não pula, é do espaço, da chance de fazer o cruzamento. Agora tomou mais uma pancadinha aí o Jorge Henrique.
Pancadinha é modo de falar, né, Arnaldo? O Gimenez deu uma esteira, né? O time bate mesmo. O juiz está pitando tudo, pelo menos até agora. Né? Ficou com a bola o Pedro Quinones, mas a falta foi cometida pelo Gimenez. Esse aí. O Corinthians vai para a cobrança com o Chicão. É boa de canto a torcida do Emelec. Mais um desvio do Chicão, caiu a bola no Emerson. O Corinthians não encontrou ainda a força, a dose do passe. Tá errando o passe demais. Agora o Emerson quis ajeitar de cabeça e não conseguiu. Valência arranca com o Emelec. Vai para dentro da marcação. Fez fila. Aparentemente se jogou, né? Ele perdeu o controle da bola. A virada do jogo busca o Jorge Henrique. Se beneficiou ali do toque da bola no chão, ganhou do Bagui, já tomou um chega pra lá, o Edenilson do Gimenez. Dá pra bater. Boa bola do Danilo pro William. Quando ele armou bater, a defesa se armou. Esse aí é o lance lá do Valência. Tropeçou na bola. E agora sim, ó, ele arruma para bater, viu bem o William e acompanhou o lance, o José Luiz Quinones, para impedir a bola do William de chegar no gol. Palmas para o Danilo. Do Paulinho. Vai o Emerson para a cobrança do escanteio. Mais uma bola fechada. Ia chegando no Leandro, de novo apareceu o José Luiz Quinones, camisa 5 do Emelec, para impedir. E o Leandro chegava com chance de fazer um gol de cabeça. Era boa bola mesmo, foi bem batido o escanteio pelo Emerson. Jorge Henrique, agora mais aberto. Briga pelo rebote, consegue chegar primeiro o Ralf, Edenilson. O Ralf sugeriu que ele tocasse a bola pro Cássio. Ele foi pro lance individual. Pediu falta, o juiz não deu a falta do Mondaini. Gaibor, Gimenez e Mondaini. Defesa do Corinthians já se arma. Voltou bem o Edenilson. Alessandro está no banco de reservas. O Helder também. Isso é ruim de alguém tirar o Edenilson dessa lateral. Agora o William faz falta. O Gimenez quer cartão amarelo pro William. É pra isso? Não chega a ser lance para cartão. Mas já teve um aqui, Kleber. Pra quem? Então, olha só, quando o Emerson estava caído, muitos jogadores do Emelec acharam que estava fazendo cera, foram lá, reclamaram e ele tirou no bolo. A gente está com dificuldade de identificar, mas acredito que foi para o número 10, para o Gaibor. Te confirmo daqui a pouco, mas por enquanto anotei o Gaibor aqui por reclamação também. Agora o Gimenez queria falta para o William, porque o William acompanhou e acabou cometendo a falta. Atenção aí para o Cássio. Vai para a cobrança o Quinones. Cássio só acompanhou. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola retornável. Troque e deixe toda a família feliz. Com 30 minutos, vocês já tiraram alguma conclusão da capacidade técnica do time do Emelec? Ainda é cedo. Olha o Emerson. Ganhou, rolou para o Danilo. Mais uma vez o Corinthians não conseguiu aquele passe na hora de chegar perto da área do Emelec. Ainda tenta o Emerson. Não deu certo. Tecnicamente é um time só razoável, cara. Chega a ser bom. Não, acho que é regular. Acho que está jogando muito mais na empolgação, muito mais no fator casa, né, ao lado do seu torcedor, do que com qualidade técnica. Mas é um time guerreiro e perigoso justamente por causa dessa empolgação. E vem aí com o Valência.
acompanhado pelo Fábio Santos. Bem o Fábio na primeira tentativa. Aí chegou quase fazendo falta o Ralf. A bola está em jogo, o Ralf tem que tirar. Parcialmente só, você viu, olha, o Caio falou em Guerreiro, como chegou o Pedro Quinones, ganhou o lance, Gaibor arruma, toca a bola atrás, o cruzamento buscando o Figueroa, ele não conseguiu cabecear, mas a bola ainda cai com o Bagui. Já dobrou a marcação o Corinthians, bem o Chicão para tomar. Com disposição por disposição, o empate tá direitinho. Os dois times estão bem focados no jogo, estão bem ligados, não estão dando muita brecha para o erro. Não. O erro está sendo mais de passe mesmo, de troca de passe, não no sentido de marcação e de foco. O Corinthians tecnicamente é muito superior, mesmo com a empolgação, que eu também concordo, do Emelec, ainda falta muita qualidade técnica, pelo menos nesse jogo, né? Nesse jogo o Corinthians especificamente está demonstrando muita dificuldade na parte técnica. Aí o Chicão brigando ali para ficar com a bola, já foi chutando tudo que tinha pela frente, inclusive o Mondaini, não atingiu o adversário, o juiz não deu a falta, agora o William foi derrubado. Agora chegou o Aquilier passando o pé no William. E o Corinthians ainda não pôde usar essa técnica que ele tem melhor, não teve jeito ainda de botar a bola no chão e ele jogar? Ainda não conseguiu. Tem alguns ditados que a gente usa antes de entrar em campo, né? Então, todos os treinadores adoram falar, vamos igualar a vontade, porque tecnicamente a gente pode fazer a diferença porque é melhor. Bonita frase, bonita. E isso eles igualaram. O Corinthians está focado, o Corinthians está concentrado, ainda não apareceu a qualidade individual, mas pelo menos em termos de atenção, o Corinthians faz um bom primeiro tempo. O Corinthians erra muito passe ali no meio campo, né? Na saída, marca bem, não deixa cruzar, toma a bola não e aí tá criando, né? E nessa hora aí começa a errar. Ele começa a errar antes de chegar na criação. Nem toma a pose de falar, bom, vamos organizar uma jogada ofensiva. Agora tem um arremesso lateral, ó. Fábio Santos buscando o Danilo, o desvio saiu, Emerson, Paulinho chega, William briga, o William perdeu o equilíbrio, o juiz já está marcando falta de ataque. O Arnaldo trombou, ele para, Arnaldo. Não, mas agora foi o Bandeirinha que levantou, olha só, pinta dele. Impedimento? Ele viu o impedimento desse lance e acertou, olha só. O Emerson estava impedido. É que ele demorou então, né? Só agora ele tá pitando, ó. É que o juiz carrega o apito na mão. Até ele trazer na boca para pitar demora. Ele é meio lento, né? Tem que ficar o jogo inteiro com o apito na boca? Não, mas tem momentos que é melhor ficar na boca para você. Jogada assim de ar. Exatamente. Assim. E não se precipitar, senão você dá uma respirada e apita. Aí o Valência escapou e tentou botar o Mondaini para correr. O jogo vai chegando já a 35 minutos. Olha o Corinthians. Emerson, vai para cima o Emerson. Encarou a marcação do Quinones, bateu pro gol, bateu para fora. Tentou surpreender o goleiro. Foi boa a decisão do Emerson de bater pro gol. Deve ter dado um frio na barriga aí do goleiro Dreyer. A grande família, amanhã, depois de Avenida Brasil. Globo, a gente se liga em você. Itaú, Mude, vamos jogar bola. Arremesso lateral para o time do Corinthians no campo de defesa. Aí o Emelec adianta o time. O Fábio Santos quer alguém mais perto ali. Dominou o Gaibor. Outra vez. Para armar a jogada. Abriu lá pela direita. Mas não conseguiu fazer o lance. O Carlos Quinones. Arremesso lateral. Buscando o Mondaini. Defensivamente o Corinthians está muito firme. Praticamente todas as disputas, os embates. O time do Corinthians está ganhando. Agora vem o cruzamento. Paulinho afasta. O time não está nervoso, mas também não está com a tranquilidade que tem demonstrado de botar a bola no chão e sair tocando, né?
É o que está faltando, né? Está marcando muito bem as laterais do campo. O Emelec usa muito os lados do campo para fazer o cruzamento. O Corinthians não está dando chance, pelo menos até agora. Vai ser 37 minutos do primeiro tempo, não deu chance para cruzamento. O Corinthians dobra a marcação logo que a bola chega do lado. Mas na hora que toma a bola, aí tá muito aquém daquilo que realmente é o Corinthians. O Corinthians, o forte é o toque de bola, é o domínio, é a posse de bola, é a criação de jogada. Hoje essa parte não tá dita o ritmo hoje de jeito nenhum. Não dita o ritmo, ele consegue quebrar o ritmo do adversário, mas não dita o seu. Aí vai tentando agora, foi falta em cima do Emerson. O Emerson tem uma coisa, né? Ele chama o jogo, ele bota o corpo, ele vai, ele força uma falta, às vezes ele faz a falta e o juiz dá a falta para ele. Foi nesse caso. Ele vai com a bola dominada, estica a perna para a esquerda. Coitado, o jogador equatoriano não tinha nada a ver com a história, acabou derrubando ele e o juiz marcou a falta. E é uma falta perigosa. Esse negócio de posse de bola, o Emelec já chegou a ter 58% de posse de bola no jogo. Agora já está mais equilibrado, 51 a 49, ainda vantagem, mas empate técnico entre os dois times. Falta para o Corinthians, o Emerson está olhando para o goleiro ali com cara de má intenção, resolveu botar dentro da área e ela fica com o goleiro Dreia. Ó, resultados da Libertadores, um jogo já terminado pelas oitavas de final, disputado hoje. O Boca Juniors ganhou do União Espanhola 2-1 em Buenos Aires, na Bombonera. E o Vasco está ganhando do Lanús 1-0 em São Januário. O jogo do Vasco em andamento, o jogo do Boca já terminou. A volta, União Espanhola e Boca no Chile. O Vasco terá confronto difícil com o Lanús lá na Argentina. Kleber, firme o Cássio para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Novo Listerine Zero álcool, mais suave. Cruzamento de Emerson, boa bola para o William, dominou, não conseguiu botar na frente para fazer o gol, chegou e conseguiu tirar o Gaibor. Agora o Corinthians dá uma apertada, boa bola Danilo, tomou bem, fez o passe na direita, Jorge Henrique, já veio a marcação dupla, ele usou o corpo, protegeu e ganhou o escanteio. A torcida está dizendo que a bola bateu no Jorge Henrique, até bateu, mas ele parecia fora do campo. Aí na boa, né? Tomou na boa. Eu tive a impressão que ele estava fora do campo quando a bola bateu nele de volta, né? Exatamente. Bandeira chegou a Bandeira deu escanteio. O Bandeira deu escanteio. O jogador reclama, o juiz aí marcou tiro de médio, juiz intermédio. Esse Marcelo Freitas nasceu no Uruguai, foi jogador de futebol, foi zagueiro, se naturalizou equatoriano e há muito tempo já trabalha no futebol do Equador. Jogou a Libertadores do ano passado pelo Emelec, Kleber. Ele estreou como técnico em dezembro e participou de uma péssima campanha ano passado, né? O Emelec sempre sai na primeira fase, mas conseguiu organizar, tá cheio de moral ele por aqui. Recém encerrada a carreira, virou técnico. Falta do Ralf. Essa é uma falta que podia não fazer. Às vezes a vontade passa um pouco do limite. Acabou derrubando o Mondaini e vai dar chance com quase 41 minutos do cruzamento para a área. Porque ele estava de costas pro gol, né? O Edenilson estava esperto ali, ele chegou e deu uma atropelada ao Ralf. A falta então é perigosa. Giménez toma posição para cobrança. Ele salvou duas já no campo de defesa, aquele número 5, José Luiz Quinones. Tem ainda o Figueroa. Toda a atenção da defesa do Corinthians. Subiu, ninguém tocou nela. Emerson, foi falta em cima dele.
Torcedor ligado no Futebol da Globo, navega pela internet, participa com a gente da Libertadores, no Globoesporte.com. Fascina de Piedade em São Paulo. Seria melhor, hein? Manter o time com 3 atacantes ou colocar o Alex no meio. Tá no banco de reservas o Alex. Eu acho que como formação inicial o Tite acertou. Até respeitando o bom momento que vive também o William. Sempre que entrou, fez gol e mudou o jogo. Agora, acho que o Alex é uma excelente opção para o segundo tempo. Porque no jogo passado contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, um dos gols do Corinthians foi dele. Então é um cara que finaliza de fora da área, coisa que o Corinthians tem feito pouco até aqui. Tá com jeito de Alex esse jogo, Casal? Não, é uma opção sim. Eu concordo plenamente com o que o Caio falou. A escalação ideal para o Corinthians nesse momento, nessa partida, o Tite fez certo. Eu acho que o Alex é uma opção para se pensar, até pelo rendimento do time nesse primeiro tempo. Não cria jogadas, mas também não chuta de longa distância. E o Alex tem essa arma. O Alex chuta muito bem de longa distância. Vem o Corinthians, Edenilson. Jorge Henrique recebeu a marcação. Tocou atrás pro Figueiredo, pro Chicão. O Figueiredo já foi com tudo em cima dele. O Figueiredo atrapalhou o Chicão. A única vez que chegou a uma semifinal de Libertadores, o Emelec em 95 enfrentou e foi eliminado pelo Grêmio de Porto Alegre, campeão da Libertadores. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Vem embora de novo o time do Emelec, tentou Valência. Não cruzou. Mais uma vez o Corinthians impediu o cruzamento. Agora ela foi. E o Cássio pegou. O Vasco da Gama aumenta a sua vantagem, faz 2-0, importantíssimo para o Vasco. O Lanús é um time enjoado, time argentino perigoso. O Vasco faz 2-0, vai enfrentar uma batalha lá, né? Mas é um jogo para fazer um bom resultado. E quem passar de Corinthians e Emelec vai enfrentar o classificado de Vasco e Lanús. Então poderemos ter já na próxima fase outro duelo brasileiro. Como temos nessa fase Internacional e Fluminense, 0-0 primeiro jogo no Rio Grande do Sul, poderemos ter um Vasco e Corinthians, se tudo der certo para eles. Copa do Brasil também tem jogo sendo disputado hoje, já terminou. Fortaleza 0, Grêmio 2, boa vitória do Grêmio. O Atlético Paranaense está ganhando do Cruzeiro por 1-0. Vitória e Botafogo estão empatando 1-1 em Salvador. Ponte Preta e São Paulo 0-0 em Campinas. O único jogo encerrado, o Grêmio. Agora a Copa do Brasil não tem mais essa de eliminar o jogo de volta, então o Grêmio vai fazer um jogo em Porto Alegre contra o Fortaleza com esta boa vantagem. Vamos até 48 minutos. Chegando à marca de 45 e o árbitro definiu 3 de acréscimo. Foi meio travado o jogo, né, Arnaldo? Não sei se pelo estilo de arbitragem do Buitrago, se os jogadores travaram mesmo a partida. O jogo não ajudou, a bola ficou muito mais no alto que na grama. E jogo que é jogado no alto fica muito difícil. Vinha de novo o time do Emelec, o Corinthians dominou a bola. O Edenilson foi meio na roubada para o Jorge Henrique. Jorge Henrique não gostou da entrada do Pedro Quinones e respondeu de uma maneira mais escancarada. Você vê, ele tomou uma pancada na boca e depois ele foi lá e reagiu. Na reação tomou amarelo. Um erro não justifica outro. Se o juiz errou e não fazia nada na primeira pancada, não cabe a ele revidar e tomar um cartão amarelo. Ele deu nessa daí porque ele tinha reclamado lá atrás. Acho que não foi nessa aí que alguém acertou a propaganda. Nessa aí? Achei que ele estava reclamando do outro lance porque ele foi muito pesado em cima do time. Mas tem que esquecer isso. O jogo é jogado. O Corinthians está levando o jogo bem. Tem que melhorar no toque de bola, melhorar no ataque, chutar um pouco mais de longa distância, mas está marcando bem. Não tem que entrar, não tem que começar o Corinthians a fazer uma guerra. Pois é. Porque o time do Emelec está empolgado, mas não está guerreando, né? Nem deu trabalho para o Cássio ainda no primeiro tempo. Vai tentar agora com o Gaibor. Chegou de novo o Fábio.
Valência fica cercado, tenta levar para o fundo. Saiu o cruzamento, foi forte demais. Ainda reaproveita Gimenez. Jorge Henrique acompanhou, ganhou. Mais uma vez na dividida, cedeu o escanteio. Vai para outro cruzamento para a área o time do Emelec. Até agora nenhum chegou na cabeça do Figueroa. Melhor assim para o Corinthians. Sai do gol o Cássio com 1,95 m, justifica plenamente a escolha do Tite, exatamente porque uma das justificativas, o Emelec joga muita bola alta e o goleiro do Corinthians sai bem do gol. Agora vai ganhar o Corinthians um escanteio. De repente, nesse minuto final, ó, a chance do Corinthians abrir o placar. Agora é hora de ir todo mundo com aquela precaução evidente. Jorge Henrique vai bater. 1, 2, 3, 4 corintianos já estão dentro da área do Emelec. Preocupação para o time do Equador. O Figueroa não está cabeceando no ataque, veio cabecear na defesa. Edenilson recuperou. Jorge Henrique, de novo Edenilson. Tentou a bola para o William, outra vez o Corinthians não conseguiu acertar o passe. Chicão chegou, tocou para fora, vai terminar o primeiro tempo. Dá aquela olhada no relógio, o colombiano José Buitrago e apita. Fim de primeiro tempo em Guayaquil, no Equador. Empate sem gols, Emelec 0, Corinthians também 0. Tite chegou a dizer que preferia de repente perder por 2-1 do que empatar 0-0. Claro que é uma maneira de falar, né? Para ter o gol fora, que é um critério de desempate. Os jogadores do Corinthians vão saindo, o Mauro Naves está lá esperando para conversar com alguém do Corinthians, Mauro. Conversar com o Jorge Henrique, se é que tá dando para conversar depois do tapa na boca, te machucou, o que houve? Não machucou, mas você tinha que dar pro seu lado. O juiz, além de ser fraco, é caseiro, então está atrapalhando bastante, só tá dando pro lado. E por que o jogo tá 0-0 até agora? Como é que você analisa esse primeiro tempo? O juiz não tá deixando de jogar, tá sendo falta direto, ele não tá marcando e às vezes nem é falta do time adversário. Quase sobrou pro fotógrafo. E o amarelo foi mesmo para o Gaibor, viu, velho? No primeiro tempo, então, um cartão amarelo para o Gaibor e outros 2 para jogadores do Corinthians, para o Leandro Castanho e para o Jorge Henrique. Os equatorianos todos os reservas no aquecimento. O Daíno tentou botar a bola no meio, o time do Corinthians briga, vai lá em cima, sobe, consegue bater nela o Ralf. No entanto, o Corinthians não fica com a bola, voltou mais uma vez para o Mondaini. Aí atrás com Bagui, Gimenez e Mondaini. Chega bem o time do Emelec. Gimenez fez tabela com o Gaibor. Aí deu uma inventada, foi segurar a bola, passar, trazer a bola aqui na sola da chuteira. Acabou perdendo o domínio, melhor para o Corinthians. Bagui tentou recolocar a equipe do Emelec no campo de ataque. O último a bater nela foi o Gimenez. O agora lateral é para a equipe do Corinthians no campo de defesa. Júlio César, Marquinhos, que foi inscrito para essa segunda fase da Libertadores, o Elgar, Alessandro, Douglas, Alex e Elton. São os jogadores que o Tite tem na reserva. O Liedson, em conversa com o Tite, pediu para não viajar, achou mais interessante ficar em São Paulo, treinando fisicamente para estar legal para a semana que vem. Pedro Quinones. Veio a marcação do Paulinho. Ele tocou atrás para Bagui. Não conseguiu fazer a jogada do Mondaini. Gaibor também não pegou, mas o Danilo não fez o domínio. Tira mais uma, Fábio Santos. Vem de trás Carlos Quinones. Girou. Tocou na zaga para o José Luiz Quinones. E aí o Emerson deixou o pé, pegou o adversário e tomou cartão amarelo. Foi com a mão, ele deu um soco, um tapa, enfim, não sei mais ou menos. Olha, veja na repetição o que ele vai fazer com a mão. Ele bota a mão esquerda nas costas e o braço direito levanta, né? Sobe, vai lá. Essa pegou mesmo. Pegou. Corria muito risco, né? Não, é tipo de um cascudo. É. Cascudo não dá cartão não, vermelho. Mas é lance para cartão amarelo.
E o árbitro, lógico, marcou a falta do Emerson. Já fora do lance de bola. E o Giménez se prepara e vai fazer o cruzamento. Lá vai ela, viu o desvio, Cássio! A primeira que foi, o Cássio pega! Um desvio perigoso, se esticou o goleiro Espalma. Boa defesa. Talvez o primeiro susto do torcedor do Corinthians. Valência. Marcado pelo Ralf, foi pro fundo. Que partida defensiva faz o Fábio Santos, hein? Não perdeu uma. Ó. E o desvio foi do zagueiro, do Aquilier. Sutil. Foi buscar o Cássio. A dificuldade é mais para ver, né? Porque ele tá... Os jogadores estão todos de costa para ele. Sobe um monte, fazendo o movimento de cabecear. Foi buscar o goleiro. Não, é difícil a visão, por isso que você falou, né? O número de jogadores que tem à frente dele. E ele é muito alto. Essa bola foi no chão. É um grau de dificuldade alto também. Tipo do lance perigoso para empolgar o Emelec. Agora a falta do Leandro Castan em cima do Figueroa. Cobrou rapidamente a equipe do Equador. Domina Valência. Ele vai para cima, faz o cruzamento. Foi forte demais. Passou pelo Mondaini. Ainda consegue alcançar. Em 5 minutos o time do Emelec tenta apertar o Corinthians. Barrou o cruzamento agora o Edenilson. Mondaini. É sua essa, Cássio. Foi lá em cima e pegou. Foi falta ainda do Figueroa em cima do Cássio. Os jogadores do Corinthians também no trabalho de aquecimento. Aqui o Alex, aqui o primeiro. E tem o Douglas ali também, lá no meio. O outro que pode ajudar na armação. Tite está gritando com o Emerson. A falta do Figueroa em cima do goleiro do Corinthians. Dos 7 gols que o Emelec marcou, acho que não vai dar bobeira, não quis deixar o Cássio numa roubada. Era só rolar, o Cássio bater pra frente. Vai que o campo não ajude. Fora do estádio essa. Fora do estádio, o Chicão mandou. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas e recebe grande público. Semana que vem certamente será o Pacaembu lotado para ver o jogo de volta. Vem Valência. Chegou travando o Ralf. Ele de novo. Boa bola do Emerson. Melhor ainda a devolução do Danilo. Agora o Emerson vai ter que decidir sozinho. Vai pra dentro, saiu do lance, tocou pro gol. Pega, André! Ótimo contra-ataque do Corinthians. Rápido, com toques precisos. E o Emerson foi pra dentro. E agora o cartão vermelho. É o segundo amarelo. E, portanto, o cartão vermelho pro Jorge Henrique. Ele tinha o amarelo, lembra aquele lance do primeiro tempo? Ele reclamou de uma pancada na boca. Enquanto você revê o belo lance do Emerson, e não tinha mais nada a fazer, tinha que tentar decidir sozinho mesmo. Com o braço esquerdo o goleiro fez a defesa, ele bateu pro gol e tinha até chance de fazer o gol. E aí na sequência, na reposição de bola, eles continuam, a TV equatoriana mostrando a bela jogada do Corinthians. E aí na verdade estão preferindo o lance bonito ao lance que ocasionou a primeira expulsão do Corinthians na Libertadores da América. O Corinthians não tinha nenhuma expulsão na Libertadores. Agora teve por causa dessa falta aí do Jorge Henrique, Arnaldo, que o juiz entendeu ser falta para cartão amarelo. É falta para cartão. O jogador ia puxar um contra-ataque rápido. E aí o Jorge Henrique fez uma falta para parar a jogada. E aí é o segundo cartão vermelho. Você vê, aquele cartão de graça do primeiro tempo é que acontece isso. Olha o Valência. Mudou. Quem mudou, Mauro? Mudou o Emelec, não sei se assustado com a expulsão. Ele tirou o Gaibor, que tinha amarelo, número 10, colocou o número 20, Mera. Primeira substituição do jogo. Escanteio cobrado, olha o toque de cabeça. Subiu o Quinones.
tá firme o goleiro, né? Todas que foram, ele tá bem firme, tá bem tranquilo. Aí está o Mera. E demonstrou também ter uma boa reposição de bola. Foi a bola que nasceu o contra-ataque, né? O Mera entrou no lugar do Gaibor no meio-campo do Emelec. Bom, mas o Corinthians agora vai precisar de... O Corinthians agora vai precisar... Vai mexer muito, tem que mexer muito no jeito de jogar. Ó, o Alex já tá ouvindo o Tite. Ah, vai mexer, vai mexer. O jogo era controlado. O Corinthians tecnicamente não vinha bem, mas controlava bem a situação. Agora vai ter um pouco mais de sufoco e ele deve sacrificar um homem de frente. Muito provavelmente o William, para preencher aí o setor de marcação no meio de campo com a entrada do Alex. O William, que tenta essa jogada individual, foi para cima e não conseguiu se livrar da marcação do José Luiz Quinones. Vem o William. Foi todo senhor da situação. O Quinones perdeu a bola. O Corinthians ganha. O Emelec ganha um arremesso lateral. 9 minutos e meio. O Alex conversou com o Tite. O Jorge Henrique foi expulso. Cenário diferente para o Corinthians na Libertadores. Nesse início de fase eliminatória. 2 jogos. Só um segue no sonho do título. Do Pedro para o José Luiz Quinones. E o terceiro Quinones do jogo é o Carlos, que recebeu essa bola. Aí o Jorge Henrique indo embora para o vestiário, certamente injuriado, bravo. Ele que falou que o juiz era fraco e caseiro. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectados, vivemos melhor. Torcedor agitado do Emelec. Cruzamento do Mera. Afastou Ralf. Volta a bola e o time do Corinthians domina com o William. Emerson. O William já foi lá para acompanhar o Emerson. Belo drible. Deixou para trás o Pedro Quinones. O Danilo também chega. Agora é pensar Emerson. Paulinho se aproximou. O Emerson prendeu a bola. E aí ele vai tomar a falta desse bobo. O Emerson tem cartão amarelo. Mete a mão na bola desse jeito. Se o juiz resolve ser enjoado, não. Ficou bem claro que ele não tinha jogado e depois foi chamar a falta. Isto é, ele empurrou o adversário e depois caiu e botou a mão na bola. O William pelo Alex, Cleber. É o que o Caio tinha imaginado mesmo, vai sair o William e vai entrar o Alex no time do Corinthians. Falta do Danilo. Cartão amarelo pro Danilo. O jogo ganha um jeito aí diferente. O time do Emelec entra no ritmo da torcida, da empolgação. O Corinthians dá uma pegada forte agora com o Danilo. E por causa dessa falta, 2 cartões. Um pro Danilo e outro pro Denilson por reclamação. E aí é uma coisa que eu não tô entendendo. O Corinthians está sendo mais perigoso que o Emelec no segundo tempo. Fez a jogada do Emerson e fez essa outra jogada. E o próprio Corinthians está criando uma guerra que ele está perdendo. Ele criou a guerra e está perdendo. Foi um jogador expulso, mais 2 tomaram amarelo. Uma guerra desnecessária que não cabe no jogo. O time da casa não está fazendo a guerra e o Corinthians começou a fazer. Aquela frieza que o Corinthians demonstrou e que o Tite pediu, precisava ter mais ainda nessa fase. Nesse instante o Corinthians está entrando no clima e o jogo fica quente. O estádio, mais do que nunca, vira um caldeirão. Preparado para a cobrança da falta o Mera. Defesa do Corinthians fica bem adiantada. Lá vem a bola para dentro, tirou o Ralf. Tentou o Edenilson na velocidade. Será que vai dar para chegar, Edenilson? Veio o Carlos Quinones para fazer o corte. Mera. Aí o Valência pelo meio. Tocou para o Pedro Quinones. Boa bola na esquerda. Posição parece normal. Um chute cruzado. A bola desviada. Vai pela linha de fundo. E pareceu ter desviado no Chicão. O chute do Gimenez ou foi direto? Foi direto pela linha de fundo. Vai ficar só um tiro de meta para o time do Corinthians. 13 minutos. E aí a substituição, a saída do William e a entrada do Alex. Que vai ajudar a compor o meio campo, mas também tem uma chegada ofensiva
interessante. Tanto ele quanto o Danilo. E vai ser um cara para ligar o contra-ataque com o Emerson. O Emerson Sheik tem sido o principal jogador ofensivamente dizendo da equipe do Corinthians hoje. E tem o chute de longa distância, né? Vai poder ser usado, porque tá dando espaço para fazer o gol, para chutar no gol, aliás. O Emerson vai dar uma apertada ali, o Dreyer saiu desviando a bola. Vem de novo o time do Emelec. Chegou tirando o Alex, a bola caiu no pé do Gimenez, cruzamento do Mondaini, passou pelo Figueroa, ficou no chão pedindo falta. E acho que o juiz deu a falta do Figueroa. Foi falta, está dizendo ali o bandeirinha. O Abraham Gonzalez marcou a falta. Enlouquecida a torcida do Emelec. Dos 7 gols que marcou na Libertadores o Emelec, 3 do Figueroa. Gaibor, Mondaini, Mena e José Quinones fizeram os outros. O torcedor do Corinthians também está no ritmo quente do jogo. Danilo e Jorge Henrique são os artilheiros do time na Libertadores, marcaram 3 vezes cada um. Corinthians que marcou 13 gols na competição. E vai tentando mais um agora, o primeiro do jogo, Emerson. Perdeu a bola. Enfeitou um pouquinho o Emerson nesse lance aí. Aí Bagui sai jogando com o Pedro Quinones. 15 minutos. Recebe no meio Mera. Ele de novo. O que esse Valência, o número 14, ataca aqui pela direita o jogo inteiro. Agora é o Mondaini que tentou dar uma dançada ali na frente do Alex, não conseguiu. Aí o Bagui para movimentação. Cruzamento para a área. Cássio vai lá e dá um soco na bola. Danilo brigou com aquele. Voltou a bola de novo para o time do Emelec. Na direita agora veio o Carlos Quinones, jogando com o Valência. Os dois trabalharam bem a bola. Sobrou para o Mera. Bloqueado pelo Paulinho. Vai lá o Paulinho, ganha. O juiz deu falta do Paulinho. Não, inverteu a falta, não foi. Paulinho tirou, ia sair bem com a bola. O jogador equatoriano deu uma valorizada, errou o juiz. Aí a reação do Paulinho é muito imediata, né? É muito reação de quem não fez falta lá. O jogador equatoriano, e quem evitou que ele pegasse a bola, 18 faltas fez o Corinthians, 11 fez o time do Emelec. 29 faltas no jogo. Saiu, o Paulinho ficou muito mesmo contrariado. Não pode deixar o time do Emelec entrar na área, porque eles são caicai demais. Já ganharam do Flamengo com gol de pênalti. Ele pediu 3. O Cássio, jogadores na barreira. Foram só 2. Na trave! Gimenez acertou o travessão. O Cássio está pedindo 3. Ficaram só 2. Aí o Gimenez foi e meteu no gol. Olha lá. Gimenez nada. Veio o Valência de trás, ó. E aí fica na conta do goleiro, né? E essa ia ficar um pouquinho na conta também na televisão, que quando cortou já tinha batido a falta. Mas o goleiro tem que ser ouvido aí, ó. É lógico. Porque 3 homens já bloqueiam um pouquinho mais a falta. E ele tá de frente pro lance. Ele que tem que ser escutado nessas horas. E a bola passou naquele espaço que ia ter mais um. Que veio um cara de trás, batendo de pé direito, que era uma falta para canhoto, e meteu um efeito na bola e ele explodiu no travessão. 18 minutos. Já dá para dizer que com certeza já é o jogo mais tenso do Corinthians na Libertadores. Bola do Emerson para o Edenilson. Corte feito. Torcedor do Emelec está comemorando. Bola desviada para a lateral. Vai empurrar o time.
Lógico que o Emelec sabe a importância de conseguir um resultado em casa, porque a decisão da vaga nas quartas de final será no Pacaembu. Alex tentou, foi deslocado, queria falta, o juiz não deu. Corinthians começou o segundo tempo, deu alguns bons contra-ataques, agora já não está mais ficando com a bola outra vez. Valência pediu a falta e o juiz prontamente marca. Ele tem pressa, veio para o lado direito aqui o Carlos Quinones. Mais ofensivamente. Jimenez para cima da marcação. Cruzamento para a área, passou pelo Mondaini e vai embora pela linha de fundo. Nesta sexta tem o Corujão do Esporte. A incrível trajetória do Toquinho, que saiu da roça para se tornar uma das grandes atrações do UFC. Sexta-feira, depois do programa do jogo. Vai mexer o time do Emelec. Sai o Mondaini, Mauro. E entra o 18, De Jesus. Também é atacante. E mais alto, né? Mais alto do que o argentino que saiu. O Kleber, por sinal, ele coloca agora um jogador ainda mais alto no ataque. O Tite, obviamente, já sabia desse jogo aéreo, mas deve ter lido hoje a entrevista do técnico, que não costuma dar destaques individuais, mas deu. Ele falou assim, eu tenho 2 destaques. O Valência, que dá 12 assistências em média por partida, e a cabeçada do Figueiredo. Então, por isso, ele deve ter tido um papo especial com o Fábio Santos aqui, com as descidas do Valência. Que é mesmo um jogador muito utilizado pelo time. O Marlon de Jesus é um atacante de 20 anos de idade. 20 minutos do jogo. 0-0. O Vasco continua vencendo o Lanús por 2-0. Jogo de ida também. Bagui fez o cruzamento. Jimenez, marcado pelo Ralf, não conseguiu girar. O Ralf quer tiro de meta, mas o juiz dá escanteio. Entendeu que foi o Ralf e não o Jimenez que tocou na bola. Lá vem mais uma para a área do Cássio. Esse entrou no segundo tempo, o Mera. E é um dos responsáveis pela bola parada. Vai lá em cima o Cássio. Um soco nela, foi firme. Saiu bem o Cássio. Voltou a bola para o Pedro Quinones. Para o Carlos. Outro cruzamento para a área. Vai lá de novo o Cássio. Firme o goleiro do Corinthians. Sai bem do gol. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. O Lanús faz o primeiro gol da equipe argentina lá no Rio. Agora Vasco 2, Lanús 1. Por que o Tite falou que às vezes prefere perder por esse placar do que empatar 0-0 fora de casa? Por exemplo, do jeito que está Vasco e Lanús, 1-0 para o Lanús na Argentina, classifica o Lanús. Do jeito que está o jogo aqui, 0-0, um empate sem gols no Pacaembu leva a decisão para as penalidades máximas. Um empate com gols, 1-1, 2-2, 8-8, classifica a equipe do Emelec. Por isso que o Tite quer fazer um gol. Lógico, vai jogar em casa, vai jogar para ganhar o jogo, né? Mas o adversário joga pelo empate. O que o Tite tem razão. Quando eu estava na Europa, que a gente jogava a Copa UEFA, joguei a Liga dos Campeões com o Porto, o esforço maior que a gente tinha quando jogava fora era fazer um gol mesmo. Fazer um gol. Independentemente do resultado, a primeira preocupação, o primeiro objetivo era tentar fazer um gol. Aí o Corinthians vai com o Castan. Tentou uma arrancada individual. Essa bola perdida é perigosa, porque a defesa do Corinthians pode ficar desarrumada com menos gente. Então Edenilson vai lá. Aperta o passo, chegou e tirou a bola. O De Jesus tentava a arrancada, o Edenilson não permitiu. Vai se classificar o time que depois dos 2 jogos somar mais pontos. Se houver empate em pontos, saldo de gols. Persistindo a igualdade, aí é que o gol marcado na casa do adversário entra como critério de desempate.
Vai para o arremesso lateral o Fábio Santos. O Silmauro falou no primeiro tempo, e você viu agora a imagem do Fleitas, o técnico tem só 38 anos. Carreira encerrada o ano passado como zagueiro. O Tite encerrou a dele há mais tempo. Tite que jogou, entre outros times, no Guarani de Campinas. Foi vice-campeão brasileiro em 86 pelo Guarani. Guarani que faz final do campeonato. Domingo tem final, estaduais em fase de decisão, jogos finais. Campeonato Paulista, Santos e Guarani, Guarani e Santos em 2 partidas. Começa domingo a decisão do Estadual de São Paulo e de vários outros estaduais, né? Tem Fluminense e Botafogo no Rio, Inter e Caxias em Porto Alegre, enfim, Bahia e Vitória. Tem que marcar para os dois lados. É só para um lado. Falou assim, cartão para os dois. Então aí não tem que dar? Tem, nesse lance aí podia ter dado. O árbitro reserva vai levar o recado. Quando, hein? Depois do jogo. Alex. Boa jogada com o Chicão. Capricha agora no cruzamento. Desvio do Figueiredo. A bola pela linha de fundo, escanteio. Foi bem a jogada do Corinthians. Pareceu ensaiada, né? Chicão pro Alex. Alex ameaçou bater. Ela adiantou demais. Aí ele passou pro Chicão. Se não foi ensaiada, a alternativa que ele encontrou como solução foi perfeita. Ele armou para bater quando a distância. Aí o Chicão cruzou bem, ó. 7º escanteio pro Corinthians. Tem mais escanteios do Corinthians do que o Emelec. Ia chegar de novo no Leandro Castan. Bola fechada do Alex. Conseguiu tirar o Atelier. Chegou bem o Ralf. Ganha mais um escanteio o time do Corinthians. E acabou não tendo aquela pressão, pelo menos assim. O Cássio saiu do gol 1 ou 2 vezes, pegou aquela cabeçada. A pressão é mais do domínio de bola, da posse de bola, do que de chance de gol do Emelec. O Corinthians tenta reagir. Cruzamento para a área, vai lá em cima Atelier, tira de novo. Paulinho briga. Danilo e o Emerson ficam só esperando um possível rebote, uma possível sobra. Ela sobrou, mas pro Ralf. O Tite continua reclamando do árbitro exatamente pelo critério na aplicação dos cartões amarelos. Cinco cartões para os jogadores do Corinthians, inclusive um segundo amarelo, o vermelho para o Jorge Henrique, e só um cartão para o Emelec. E Kleber não sofre pressão mesmo com um jogador a menos, primeiro por causa da entrega sem a bola. Defensivamente uma partida muito boa do Corinthians. E segundo por causa da entrada do Cássio. Teve uma defesa só difícil que ele foi mais exigido, mas todas as bolas na área são dele. Ele é muito alto, sai bem do gol e isso passa muita tranquilidade e confiança para o sistema defensivo. Aí o Valência. De olho nele o Ralf. A bola no meio, lance perigoso, Figueiredo, Cássio! Com seu 1,95 m ficou gigante, se agigantou ali na frente do Figueiredo e ficou com a bola. Ele tem uma expressão de ser tranquilo, né? Porque se não sai do gol agora, o Figueiredo ia conseguir virar para bater no gol, para chutar. O juiz está marcando falta cometida pelo Emerson. Quase 28. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola retornável. Troque e deixe toda a família feliz. Tentou e não conseguiu o cruzamento. Carlos Quinones foi bloqueado de novo pelo Fábio Santos. Mas a equipe do Emelec insiste. Joga pela esquerda. Boa tabela. Gimenez jogou pelo chão. Chicão tira. Quase 30 minutos. Será que em algum momento, se bater desespero, se não sair o gol, aí vai começar a chover bola dentro da área do Corinthians?
Se eles tiverem a oportunidade, o espaço para fazer isso, eles vão fazer. Pelo que eu vi no jogo, desde quando começou, a vontade deles fazer o chuveirinho eles têm. É que o Corinthians está marcando muito bem, não está deixando acontecer. Com o passar do tempo, acho que agora vai dar quase 30 minutos, 35, eles vão querer fazer, vão querer demais fazer o chuveirinho. Basta o Corinthians se manter do mesmo jeito. Agora tem uma falta para cobrar a equipe do Emelec. O Valência agora há pouco já acertou na trave. Essa é da bola, não chega nem a ser uma barreira. O papo entre o Pedro Quinones e o Valência deve ser exatamente a decisão. Cruza ou bate direto? Tá esperto ali o Cássio. Cruzamento saiu. A cabeçada, o Cássio acompanha, a bola vai embora pela linha de fundo de Jesus. Tentou ajeitar de cabeça e ela foi embora. Torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet, quer saber o seguinte: o Thiago de Rio Claro, no interior de São Paulo. Qual é o adversário? Pode ser mais difícil para o Corinthians nessa Libertadores? Eu acho que se hoje o Emelec. Hoje o Emelec. Passando, vamos supor que o Corinthians passe e vai pegar quem ganhar de Vasco e Lanús. Se for o Vasco, eu acho que é o adversário mais difícil que o Corinthians pode enfrentar na próxima fase. Não que o Lanús seja ruim, mas é um clássico, um jogo que as equipes se conhecem, jogam durante o Campeonato Brasileiro. É muito mais difícil jogar contra o Vasco, na minha opinião, do que contra o Lanús. Talvez vocês vão ficar pela próxima fase, né? Imagina. Porque aí você vai ter que ir lá mais Exatamente, pra frente. Eu imagino a próxima fase. Vasco ou Lanús, você acha o Vasco mais complicado por ser um confronto local? Eu acho. O Caio também? Eu tenho muito respeito ao futebol argentino, Kleber. Eu acho que o Vasco é time bem armado, é time forte. Vai ter essa dificuldade que o Casa citou, mas quando você pega a Argentina em Libertadores, eles são muito frios e jogam bola. É diferente, por exemplo, desse time do Emelec, que tem deficiências técnicas, está jogando muito mais no entusiasmo. Vélez, Boca, Lanús, é sempre coisa complicada pela frente. São os 3 representantes da Argentina que continuam na competição. Você viu que entrou o Mena, número 13, saiu o Jimenez, número 24, a terceira substituição feita pelo Marcelo Fleitas, o técnico do Emelec. Quase 31, Emerson. O Alex disparou para a direita, o Emerson trouxe para a esquerda e sofreu a falta. Nenhuma pinta de que o Corinthians possa mexer, Mauro Naves. Não, agora mesmo chamou para uma conversa aqui o Tite, o Elton e o Douglas. Os dois estão assim naquela fase final de aquecimento. Não sei se ele vai optar pelos dois, mas foram os escolhidos, saíram lá do aquecimento do grupo e vieram aqui conversar com o Tite. Pode ter mudança assim daqui a pouquinho. Caberia um centroavantão mesmo de ofício, Casa? Caberia, podia arriscar um pouco. Eu acho que ele não está sofrendo muito, mesmo estando com 10. Tá faltando, por exemplo, naquela jogada do Emerson que ele fez, faltou uma presença de área. Ele levou pro fundo, passou, chegou frente a frente com o goleiro pelo canto do campo e não tinha uma presença de área. Se tiver, pode ser que consiga, até pela jogada aérea também. Corinthians teve o Jorge Henrique expulso nesse segundo tempo. Chicão jogou a bola lá pro Emerson brigar, menos pro Emerson, mais pro Bagui. O rebote, no entanto, é do Corinthians. Paulinho ajeitou, Alex segura, vem de trás o Edenilson. Vai trabalhar outra vez com o Alex. Foi pro lance individual, perdeu a bola. Olha a arrancada do De Jesus. O Chicão ameaçou tirar o corpo, mas acho que não tirou não, né, Arnaldo? Levou amarelo. E parou a jogada. O Alex perdeu aquela bola, a defesa estava desarrumada, ele aí... Ele tira, ele não bate com o pé embaixo nem em cima, que ele levanta a mão, mas a coxa, né? Ele faz alavanca. Alavanca. Cartão amarelo pro Chicão. Já chama a atenção do árbitro que tem equatoriano usando o cotovelo. Lá vem o escanteio. O escanteio que saiu enquanto a televisão mostrava o replay da falta do Chicão. Brigou e ganhou na sua primeira. Chegou cheio de vontade, entrou o Mena. Vai para o escanteio o time equatoriano. Quase 33 minutos. O Vasco está vencendo o Lanús por 2-1 no Rio. Lá vem a cobrança do escanteio. Olha o Figueiredo, Cássio!
Subiram juntos Figueroa e José Luiz Quinhones. Esse cara é perigosíssimo na bola aérea. Porque ele testa firme. Ele tem uma cabeçada forte. Aí eles subiram tantos que acabaram atrapalhando um ao outro. Né? Acabou pegando de ombro, nem conseguiu fazer o cabeceio. Mas ele é perigoso. Valência. Eles estão loucos para chuveirar a bola. O Corinthians é que não está deixando. Elton no Emerson vai ser a primeira opção, Kleber. Vem aí o Elton, centroavante no time do Corinthians. Carlos tocando a bola para o Valência. Virou o jogo até o Bagui. Dominou. Volta no Valência. O pessoal do Emelec sempre procura o Valência. Cruzamento, a tentativa do Mera. A defesa do Corinthians afasta. O Emerson ainda tenta aí num último gás brigar por essa bola. E vem de novo. Está sendo praticamente assim o jogo do Corinthians, né? Bola esticada para quem está mais à frente se virar e conseguir alguma coisa. Mas eu imagino que a alteração agora, a entrada do Elton, claro que se pintar, se aparecer a oportunidade lá na frente, é um centroavante, está aí para isso. Mas acho que é muito mais defensivo. Tá tirando um cara de velocidade e botando um grandão justamente para evitar esse jogo aéreo, para ter mais um homem alto quando estiver sendo atacado e segurar a bola lá na frente. Aí a substituição. Quer bola o Elton? Ela não chegou. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude, vamos jogar bola. Olha que chegada perigosa da equipe do Emelec lá pelo lado esquerdo. Afasta o Ralf. Vai a bola no pé do Pedro Quinhones. 35 minutos já passados. Carlos Quinhones meteu a bola lá dentro. Tentou o domínio. O Mena. O chute saiu sem força o chute do De Jesus. Cai e pega o goleiro Cássio. Amanhã, depois de Avenida Brasil, tem a Grande Família. E na sequência, a divertida história da mascarada do ABC em As Brasileiras. E logo depois, tem uma nova aventura em Globo Mar. Daqui a pouquinho, o Jornal da Globo. Carlos Quinhones toca a bola para o Valência. A bola não foi boa, não. E virou bem o Mera. O Alex tá meio lá na direita. Essa bola, do jeito que vem, ele rebate. Ela tá vindo bem na canhota dele. Vem de volta. O que fazer agora, né? Arriscar e tentar o gol ou se segurar para não levar nenhum. Olha a bola na área. Tira o Chicão. Corinthians com um a menos. Claro que caiu uma bola para meter um gol, o cara faz o gol, mas que deve bater essa dúvida. Ou vamos muito ou vamos só um pouquinho para não tomar um gol a essa altura, né? Vai só um pouquinho. Só um pouquinho. Certeza, ainda mais com homem a menos. Falta em cima do Fábio Santos. Agora, por exemplo, é bola para provavelmente meter lá dentro. Aí saiu um cartão amarelo para o jogador do Emelec. Segundo cartão amarelo para o jogador do Emelec. Número 23, Kleber. O Aquilier toma o cartão amarelo. Olha que bela jogada. Zidane fazia isso, né? Um pouco mais de facilidade e frequência, né? Aí a falta do Aquilier, que rendeu um cartão amarelo para o zagueiro. Acertou o peito do Fábio Santos. Mudou de ideia o Tite, Kleber. Alessandro vai pro jogo daqui a pouco, mandou o Douglas sentar. Vou ver que posição que ele vai entrar. Ele pode até botar o Alessandro na lateral e o Edenilson no meio, né? Fica com o lateral descansado para acompanhar essa jogada de linha de fundo e com o jogador que também tem a saída, né? O Edenilson. O Edenilson pode fazer uma escapada aí e pode acelerar. Segue, Elton, por dentro, segue, Elton! Aí se for tirar alguém da frente, é só pro Danilo, né? Vem embora o time do
Emelec, o Alex acompanhou, quase deu errado pro Corinthians. O Ralf chutou em cima do Chicão e aí o Cássio pode ficar com a bola. Danilo, cara. Sai Danilo para a entrada do Alessandro. E vai acontecer o que você disse, ele vai para a lateral mesmo e o Edenilson vai fechar o meio. Acho que o Tite também pensou que nem o Caio, né? Vamos só um pouquinho nessa altura, né? E eu imagino que tenha torcedor agora que lamente, mas é meio por aí mesmo. O 0-0 é um mau resultado. Vamos ver só a jogada de ataque aqui pro Caio e pro Casa falar. O tiro pro gol, Cássio! Faz uma grande defesa o Cássio na batida do camisa número 13, o Mena. Agora, nesse instante, o 0-0 tá ótimo. Então, pelo que se desenhou o jogo, pelo que o Emelec apresentou, pela possibilidade que o Corinthians teve de jogar no primeiro tempo, eu acho que o 0-0 não é um bom resultado. O Emelec não fez pressão, o Corinthians não sofreu a pressão que imaginava que ia sofrer, não teve a guerra que ele imaginou que ia ter. Dava para ter jogado no primeiro tempo melhor do que jogou. Então eu acho que tem que se preocupar um pouco sim com o 0-0. Poderia ter tido um resultado melhor. Todo mundo fala, Caio, que esse time do Corinthians é muito bom, é muito tranquilo, mas não é um time de fazer um monte de gol. Fez no ano 45 gols em 29 jogos, esse é o 29º. E não vai poder empatar o jogo se o resultado persistir. Não vai poder empatar no Pacaembu, sob o risco de penalidades máximas e até de eliminação, se houver um empate com gols do jeito que está agora. Exatamente. Não perder é importantíssimo numa Libertadores jogando fora de casa. Então o objetivo alcançado. O 0-0 é perigoso? É perigoso. Agora, ainda tem muito jogo pela frente. Se mantiver esse resultado, se a gente achar que o Corinthians não tem condições de ganhar do Emelec por 1-0 em casa, aí é porque alguma coisa está errada. O Corinthians tem mais time. E como o Casa falou, só não sai com a vitória hoje pelo primeiro tempo porque não foi bem com a bola nos pés. Depois da expulsão do Jorge Henrique, aí ficou realmente muito difícil. São 40 minutos e é evidente que todas estas possibilidades, essas análises, são a partir do resultado do jogo, 0-0. Chicão vai para a cobrança da falta. Jogou a bola para a briga lá dentro. Alex ganhou. Tirou a Quilier. Voltou a bola no Edenilson. Paulinho com o Alessandro. Faz o cruzamento para a área. Olha o Elton. Chegou no Alex. Bateu pro gol. Bateu para fora. Globo, a gente se liga em você. Novo Listerine 0 álcool, mais suave. Tá pedindo bola o Figueroa, que participou praticamente nada do jogo, né? O centroavante argentino. Foi bem marcado o Figueroa e foi bem marcado quem cruza pro Figueroa, né? Então ele apareceu um pouco. Briga o De Jesus. Toca a bola pro Mena. Chega rasgando, chega tirando Elton. Vai se segurando o Corinthians. Traz a decisão da vaga pro Pacaembu na semana que vem. Com esse empate, quem vencer leva. Vai para próxima fase. Vai tocando bola e não encontra caminho para entrar na área do Corinthians. O Emelec. Ó o Valência. Acompanhado, bem acompanhado pelo Alex. Recebeu o Mera. Agora sai o cruzamento. Aí é bem, o Cássio foi lá em cima, tranquilo, e fica com a bola. Daqui a pouco, logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Ralf se livrou do Figueroa. Se manda Edenilson. Encostou o Elton. Edenilson tentou a jogada individual para cima do Bagui. Prendeu, segurou, girou. O Bagui dá o bote e consegue fazer o corte. Ainda veio o Mera também para ajudar. Pedro Quinones. Não tem muita velocidade para sair o time do Emelec.
Mera. Ele e Mena. Chega o Alessandro. Foi driblado, lance perigoso. De Jesus bateu pro gol. Ralf bloqueia. Chegou com perigo o time do Emelec. A defesa do Corinthians, que levou só 2 gols na Libertadores, é a melhor defesa da competição, faz um grande jogo. Todo o trabalho defensivo do time, muito bom. Terminou no Rio de Janeiro, Vasco 2, Lanús 1. 2-1 para o Vasco. Não precisa empatar o jogo, pode empatar o jogo lá na Argentina para se classificar. Paulinho, Elton, tentou. Vai bater pro gol, Paulinho. Preferiu o toque no meio, acabou perdendo o lance. E agora dá a chance do contra-ataque pro time do Equador. O Emelec vem. Vinha, erra o passe. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Aponta aí José Buitrago, o colombiano que apita o jogo. 3 minutos de acréscimo. Vai até 48 o segundo tempo. Vai tocando o Corinthians. Quase todo o segundo tempo. O Corinthians com um jogador a menos. Jorge Henrique foi expulso. Tá fora, portanto, do jogo de volta, né? É assim, né, Arnaldo? O cartão amarelo não suspende, mas o vermelho é automático. Automático. E o cartão amarelo $100. Aquele toca para Bagui. Corinthians se compõe no campo de defesa. O Valência ficou meio livre ali no meio. Precisa encostar alguém no camisa 14. Olha ele aí, ó. Recebeu. Vai para cima da marcação. Quem saiu para dar o combate é o Ralf. Bom de combate o Ralf. Atrapalhou o Valência. Ele ainda briga com o Alex. Se o Corinthians chegar um pouquinho mais forte em qualquer dividida aí, ele vai marcar falta. Claro. Copa Libertadores, o time da casa sempre é com a pressão da torcida, com essa panelaço aí, o juiz dá a favor do time da casa. Aí foi tudo normal. Aí depois o Alex vai e derruba o jogador. Pela Copa do Brasil, termina em Campinas, Ponte Preta 1, São Paulo 0. Jogo de volta em São Paulo. Mais um momento de tensão para a torcida do Corinthians. Com quase 46 minutos, lá vai bola para a área. Vai tentar o Emelec no cruzamento. Figueroa. O Quinones, o José Quinones, o zagueiro. Entre outros. Lá vai ela. Subiu e tirou o Castan. A bola caiu para o Carlos Quinones. Dividiu com ele o Alex. O último toque do Quinones. Respira aliviada a torcida do Corinthians. Copa do Brasil termina também vitória em Botafogo, 1-1. Jogo de volta no Rio. Agora o Corinthians quer que o tempo passe, né? O Tite achava melhor fazer gol lá, todo mundo achava. Agora é não tomar. Figueroa. Bem, Edenilson. E esse time do Emelec proporcionou nas 2 últimas rodadas da fase de grupo da Libertadores aquela emoção do futebol, né, que levanta o cara da cadeira independentemente do time que ele torce. Quando ganhou do Flamengo de virada e lá contra o Olímpia no Paraguai teve fora e dentro em 3 minutos. Olha o Alex. Será que é agora? Cruzamento, bola perigosa, olha a chance do gol. Chegou e não conseguiu o Paulinho cabecear. Precisava ganhar do Olímpia para tirar o Flamengo, para tirar o Olímpia. Conseguiu lá em Assunção, assim. Aos 40 estava, aos 42 fora e aos 44 dentro de novo. Não é exatamente esse o tempo, mas as coisas foram mudando assim. Agora vai chegar a 48. Vai chegar a 48, vai terminar o jogo. Corinthians segurou o empate, sem gols. Um empate por 0-0 no Pacaembu. Decisão nos pênaltis. Empate com um gol. Classifica o Emelec.
Olha a televisão dando um replay daquela bola do Paulinho. O Tite torcendo e o jogo rolando. Mas não está acontecendo nada, senão a gente já tinha ouvido o barulho. Aconteceu. Apita José Buitrago. Termina o jogo em Guayaquil, no Equador. Na primeira partida da fase eliminatória, 0-0. O Tite deve estar reclamando, claro, dos cartões, do jeito que o árbitro conduziu disciplinarmente o jogo, os critérios para dar cartão amarelo. Mauro, quando você puder conversar com algum jogador do Corinthians... Vamos sim, vamos agora ouvir aqui o Danilo, que tem muita experiência em Libertadores. Invicto na competição, Danilo. Não, muito bem, eu acho que o jogo aqui hoje é difícil, né? A equipe deles forçou o jogo o tempo todo. A arbitragem, na minha opinião, dificultou bastante a nossa equipe, dando falta, na nossa opinião, que não era e para nós não dava. Mas eu acho que foi bom, em si levamos um bom resultado. História de 0-0 fora de casa é relativo ou não é tão relativo? Porque agora não pode empatar com gol, só isso, né? Não é nada, eu acho que não tem nada ganho ainda. Eu acho que o bom mesmo resultado é fazer gol fora de casa, né? Mas o 0-0 está em aberto ainda, não tem nada definido. Lógico que é melhor do que você perder, né?